Jia se perguintu porque tanta pessoa que amam a Deus ainda vivem presa em ciclo de derrota, ansiedade, falta e confusao? Jia notu que, mesmo frequentando igreja, lando a Biblia e orando de vem quando, ainda parecem andar como se carregassem peso invisível nos ombros. Isso acontece porque existe uma batalha silenciosa acontecendo dimenso espiritué que não podemos ver como solos físico. O apostolo Paulo diz que no saluta não é contra carne ou sangue, mas contra principado, potestade força espiritué da maldade. O problema é que a maioria dos cristãos entra nessa guerra desarmado, sem compreender o poder que Jia recebe Cristo. E como se Deus tivesse entregue a cada de nous uma armadura indestrutível, mas nuito nunca aprendra a la. Pense soldado que entra campo de batalha sem capacete, sem escudo e sem espada. Ele pode ter coragem, mas basta gold para quer. Da mesma forma, milhares de pessoas estão sendo feridas todos os dias porque não entendem quem real são Cristo. E exatamente por isso que este estudo existe. Ao longo desta jornada, você vai descobrir não apenas como se proteger, mas como avançar vitria, como se posicionar comme firmeza e como transformar área de fraqueza área de conquista. Cada tópico que você vai aprender é uma chave que abre porta de revelação espiritual e a primeira chave comme a sua identidade Cristo. Prepare-se, porque a partir de agora você vai enxergar o mundo espiritual de uma maneira totalmente nova. A primeira área que o inimigo ataca não é sua saúde, sua finança ou seu relacionamento. Ele ataca a sua identidade. Desde o Éden, Satana tem usado a mesma estratégia, plantar dúvida sobre quem você e sobre o que Deus diz a seu respeito. Como Eva, ele perguntou, é verdade que Deus diz, como Jesus no deserto, ele desafiou, se tu es o filho de Deus. Percebe? O foco sempre foi colocar dúvida a identidade. Porque se você não sabe quem é, vive vulnerável a mentira que chegam como pensamento, vos interna ou circunstância externa. A mentira podem soar como, você nunca vai mudar. Deus não se importa como você. Ce passado define quem você é. Você não é suficiente. Mas a verdade é outra. Cristo, você é nova criatura, 2 Coríntios 5h17, herdeiro de toda a promessa, Romano 8h17, mais que vencedor, Romano 8h37, e tem autoridade sobre o inimigo, Lucas 10h19. A diferença entre viver como vítima ou como guerreiro está acreditar na voz de Deus ou na voz da mentira. Por isso, todo dia, ao acordar, você precisa reafirmar sua identidade, su filho, amado, de Deus. Carrego o Espírito Santo. Não sou definido, pelo meu passado, mas pelo sangue de Cristo. Essa prática simple fecha a porta para os ataques sutido inimigo. Identidade não é apenas conhecimento intelectual, e uma convicção que precisa ser declarada e vivida. Nuito sabem de cor versículo sobre serem filho de Deus, mas não aplicam essa verdade no cotidiano. Resultado, continuam vulnerável. No mundo espiritual, palavra tem peso. Quando você declara quem é Cristo, você ergue muralha invisível contra o inimigo. E como acender uma tocha meo a escuridão, a treva não conseguem permanecer. Uma prática poderosa e iniciar cada manhã como declaração de identidade espiritual. Hoje o camino como embexador do reino de Deus. Minha vida é conduzida pelo Espírito e não pelo medo. No paz, por Cristo e minha paz. Sou perdoado, amado e escolhido por Deus. Ao repetir isso diariamente, você programa sua mente fortalece seu espírito. E ato profético que muda não apenas o ambiente ao seu redor, mas também a forma como você reage à circunstância. Soldado soluta comme confiança porque sabe que faz parte de exército e que tem autoridade para agir. Da mesma forma, quando você se vê como filho de Deus, não encara desafio como vítima, mas como alguém que já possui a vitria Cristo. A identidade é o alicerce de toda a vida espiritual. Semela, qualquer ataque abala sua estrutura. Mas como ela afirmada, você permanece inabalável, não importa a intensidade da tempestade. O coração é o centro das nossa emoção, deciso e desejo. Por isso, dos salvo mes atacado pelo inimigo. A arma favorita dele é a culpa. Quantas vezes você já se sentiu paralisado por lembrança do passado,
ero cometido ou pecado que ainda tentam te accusar? E exatamente e que entra a necessidade da curaça da justiça. Mas precisamo entender uma verdade libertadora, existe uma diferença entre culpa e convicção. A culpa é a voz do acusador. Ela prende você ao passado, diz que você nunca será suficiente tenta convencer que Deus não pode me usá-lo. A culpa paralisa. A convicção é a voz do Espírito Santo. Ela mostra onde você errou, mas sempre aponta para a solução em Cristo. A convicção leva ao arrependimento e restauração. O inimigo quer que você viva como o coração descoberto, alimentando ferida emocionée e acreditando em mentira. Já o Senhor quer que você vista a curaça da justiça, que não é baseada em sua obra, mas na obra consumada de Cristo na cruz. Quando Paulo fala sobre essa pesada armadura, ele está dizendo, par de depender da sua própria força e vista-se daquilo que Jesus conquistou por você. Isso significa que não importa o peso da acusação, sua justiça não está na sua mãos, mas no sangue do Cordeiro. A curaça de justiça cobre os orgavite no aspecto espiritual, e la protege sua emoção e vontade. Quant a vezes a ansiedade, a depressão e a rejeição tentarão dominar sua vida? Essa ataque ao flechas inflamada lançada contra o coração. Mas quando você se veste da justiça de Cristo, essa flecha não encontra espaço para penetrar. Praticamente, isso significa que você pode declarar todo os dias. Minha vida não é definida pelo meu passado, mas pela cruz. Meu coração está protegido pela justiça de Cristo. Nenhuma acusação pode me separar do amor de Deus. A justiça de Cristo também fortalece sua decisão. Quando você entende que está em paz como Deus, não toma escolha movido pelo medo, pela culpa ou pela pressão externa. Você passa a decidir com confiança, porque sabe que não precisa provar nada a ninguém sua aprovação já foi garantida no CU. Além disso, a curaça da justiça reflete a glória de Deus. No mundo espiritual, ela brilha como uma armadura reluzente, fazendo como que a trova requiem diante da sua presença. E como se cada decisão justa, cada pensamento alinhado como Cristo, fosse uma chama que expulsa a escuridão. Portanto, não viva mais vulnerável. Cubra ce coração toda a mana como a justiça de Cristo. Declare que sua emoção, pensamento e escolha está guardado nele. Quando o acusador vie, você não precisa se justificar, basta lembrar que Jesus já justificou você. Assim, o coração que enterra ponto frágil se torna território blindado, impossível de ser dominado pelo inimigo. No tópico falamos sobre identidade, saber quem você é em Cristo. No tópico devemos a importância de proteger o coração como a justiça de Cristo. Agora, como a mente renovada e o coração guardado, precisamos aprender a andar de forma estável, porque de nada adianta saber quem somos e estar protegidos se continuamos tropeçando pelo caminho. E aqui que entra o calçado do Evangelho da Paz. Imagine soldado romano como toda a sua armadura brilhante, mas sem calçado adequado. Bastaria terreno irregular ou uma pedra pontiaguda para derrubá-lo. Assim acontece espiritualmente, nuito cristão não por falta de fé ou amor a Deus, mas por caminam inseguro, descalço de paz. A paz de Cristo e a firmeza no se passo. Ela não significa ausencia de guerra, mas presença de Deus no meio dela. Quando se pé está o calçado como essa paz, você pode atravessar deserto, enfrentar gigante até passar pelo val da sombra da morte sem perder o equilibrio. A ansiedade, o medo e o desespero saucine de pé descalço. Mas quando você entende que Jesus já conquistou a vitria, cada passo deixa de ser risco e passa a ser território conquistado. Você não anda em busca de vitria, anda a partir da vitria. Declarar toda a mana, me passo sau firmado pelo Senhor. Os camino em paz, não em medo, e uma prática espiritual que alina sepe como propósito divino. Os calçado não servem apenas para dar firmeza, mas também para estar pronto para ir. Paulo usa a palavra preparação ao falar do Evangelho da Paz. Isso significa que Deus pode enviar você a qualquer momento para restaurar alguém, levar uma palavra, interceder por uma vida e sepe precisam estar disposto. Quantas oportunidades são perdidas porque estávamos descalço espiritualmente? Uma porta se abre, uma chance surge, mas a insegurança, o medo ou a falta de preparo nos paralisam.
Estar calçado et vive pronto, et disait, Senor, eies me aqui. Onde quer que uva, tu paz ve comigo. Algo andam profundo, quando você anda como os firmado no evangelo, sua pisada carregam marca espiritue. Onde você passa, o reino de Deus se establece. E como se cada passo fosse uma bandera cravada no territorio inimigo, declarando, aqui reina Cristo. Por isso, nao camin descalço. Revestido da paz, cada trajeto se transforma em missao, cada encontro em oportunidade, cada passo em conquista. Se esta mensagem já está edificando a sua vida, nao guardo para você. Declarez no comentário, me passo ao guiado pela paz de Cristo. Ao escrever isso, você nao apenas fortalece sua fé, mas também libera uma semente espiritual que pode alcançar outro. Nao esqueça de compartilhar este estudo como alguém que precisa caminhar firme em meio à tempestade. Até aqui, vimos tres fundamentos indispensáveis para o guerreiro espiritual, a identidade em Cristo, que é o alicerce, a justiça que guarda o coração, que é a proteção interior, os passos firmes da paz, que dá a estabilidade no caminho. Mas, mesmo como essa base sólida, ainda existem ataques externos lançados diretamente contra nós. E por isso que Deus no entregou o escudo da fé a defesa móvel que cobre todo o corpo contra a flecha do inimigo. O apostolo Paulo diz em Efésios 6:16, em toda a situação, levantem o escudo da fé, como o qual você poderá apagar toda a seta inflamada do maligno. Isso mostra que a fé não é opcional e essencial para cada passo da vida cristã. Mas aqui está o segredo, a fé não depende do que você sente. Muitas vezes você não vai sentir a fé. Pelo contrário, vai sentir medo, dúvida ou até desanimo. E nesse momento que você precisa escolher crer. Abraão, por exemplo, não tinha razão lógica para acreditar que seria P comme KCEN ano. Humanamente era impossível, mas ele decidiu se firmar na promessa de Deus. Isso é levantar o escudo da fé, escolher acreditar na palavra de Deus acima das circunstâncias. Cada vez que você decide crer, mesmo sem sentir, e como se mergulhas ce escudo na água viva do espírito, tornando-o capaz de apagar a flecha incendiada que vem contra sua mente coração. Os dardo do maligno vem de forma sutil, pensamento subito de derrota, imagen de fracasso, lembrança dolorosa ou impulso inesperado. Se você não ergo escudo, es dardo penetram como sam a queimar como fogo, gerando ansiedade, reva ou incredulidade. Mas quando você reage imediatamente comme declaração de fé, o fogo se apaga ante mesmo de se espalar. Por exemplo, o dardo diz, você não vai conseguir. Você levanta o escudo, tudo posso naquele que me fortalece. O dardo diz, sua família não tem me solução. Você declara, minha casa servir-mo ao Senhor. O dardo diz, você vai perder tudo. Você responde, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Cada resposta é fé e choque espiritual que neutraliza o ataque. Quanto mais você pratica, mais resistante se torna. Assim, a fé não apenas protege, mas também fortalece sua confiança diária. Até agora, aprendemos a andar em paz, mas mesmo quem anda firme precisa de uma defesa contra ataque inesperado. O escudo qu'un presse papel. Porém, existe uma área ainda mais vulnerável, a mente. No próximo tópico veremos o capacete da salvação, que guarda pensamento, memoria e imaginação, fechando uma das maior brecha usada pelo inimigo. Até aqui aprendemos que a identidade em Cristo é o alicerce, que a justiça guarda o coração, que os passos da paz dá firmeza e que o escudo da fé nos defende dos ataques externos. Mas ainda existe campo de batalha ainda mais decisivo, a mente. E ali que pensamento se formam, que lembrança tentame nos aprisionar e que deciso começam a ser construída. Por isso, Paulo fala do capacete da salvação, a pesar que protege o campo mais estratégico da guerra espiritual. Uma mente desprotegida é como uma cidade sem muralha vulnerável a qualquer invasão. O inimigo sabe disso, e por isso lança seus ataques diretamente na forma de pensamento repentino, ideias distorcidas e memoria dolorosa. Muitas vezes, não são acontecimentos presentes que nos enfraquecem, mas lembrança do passado que voltam como acusação. O capacete da salvação protege contra esse golpe. Ele não serve apenas para lembrar que somos salvos, mas para renovar a maneira de pensar. Quando vestimos essa peça,
entendemo que nos amant nao pertence ao passado, mas foi lavada e selada pelo sang de Cristo. Isso significa que a memoria que ant no con navam agora se tornam testemunho da graça de Deus. Além disso, o capacet guarda nossa imaginação. Ce nao fort protegida, a imaginação se torna laboratorio de medo e cenário de derrota. Mas quando é santificada, passa a gerar viso de vitria, sono alinado como o CU e estratégia que vem diretamente de Deus. Todo capacet também serve para manter o foco do soldado. No mundo espiritual, o capacet da salvação é como sistema que reprograma nosso pensamento. Paulo no da a chave Philippenses 4:8, quando diz para pensar no que é verdadeiro, justo, puro, amável e digno de louvor. Isso significa que precisamos substituir a programação do mundo e medo, negatividade, comparação pelo programa de Deus, que é esperança, confiança e vida abundante. Cada vez que você escolhe alinhar sua mente como a palavra, está reforçando essa proteção. Exemplo prático, quando o pensamento de fracasso surge, você o substitui por uma promessa de vitria. Quando a comparação tenta roubar sua alegria, você declara que é único e criado como propósito. Assim, você não apenas protege sua mente, mas treina ce pensamento para reagir automaticamente à verdade. O capacete da salvação também levanta nossa visão. Ele nos faz olhar para a frente, não para trás. Protéger contra a distração, mantendo nosso olhos fixo em Jesus, o autor e consumador da fé. Vimos como proteger a mente contra a ataque invisível. Mas proteger não basta. Todo guerreiro precisa também de uma arma ofensiva para avançar e conquistar. E por isso que no próximo tópico vamos falar sobre a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, a única arma capaz de não apenas resistir, mas derrotar o inimigo. Guerreiro pode ter identidade firme, coração protegido, passo estável, mente renovada e até a espada da palavra maos. Mas, sem força espiritual para sustentar tudo isso, sua armadura pode se tornar apenas teoria. E por isso que a oração e o jejum não são prática opcional, eles são o combustível que mantém o guerreiro MP. A oração é comparável à respiração. Assim como soldado não consegue sobreviver sem ar, cristão não consegue vencer sem oração. Medo que ritual religioso, orar e alinhar o coração como de Deus, e receber instrução direta do general celestial e meo a batalha. E durante a oração que você discerne armadilha do inimigo ante mesmo que elas apareçam. E também no secreto, diante de Deus, que força invisível sao librada para quebrar cadeia que nenhuma ação humana poderia destruir. Quando Jesus enfrentou o deserto, sua arma não foi apenas a palavra, mas a intimidade como pe conquistada e oração. A batalha que simplesmente não se vencem como estratégia humana. Elas só se vencem de joelhos. E cada vez que você ora, mesmo que silencio ou pouca palavra, o seu inteiro se move sua direção. Sua oração e a respiração, o jejum e a disciplina que afia os sentidos espirituais. Quando jejuamos, silenciamos a carne para que o espírito tenha voz mais clara. E como ajustar uma frequência de radio, de repente, a voz de Deus se torna nítida e a distração perdem força. O jejum não é apenas abstinência de comida. E separar tempo, energia e desejo para buscar a presença de Deus acima de tudo. Ele expô que ainda no controla e fortalece nossa dependência total do Senhor. Nuita fortaleza emocional e espiritual so sao derrubada quando unimo oração como jejum. Jesus mesmo disse aos discípulos que certo espírito maligno não saiam senão por oração e jejum. Isso revela que a nível de resistência espiritual que exigem arma mais profunda. O jejum nos posiciona em humildade, abre porta de revelação e libera uma autoridade sobrenatural. Praticar o jejum como propósito transforma não apenas situação externa, mas o coração interno do guerreiro. Ele disciplina a mente, purifica intenso e fortalece a fé. Assim como exercito precisa de suprimento para avançar, você precisa da oração e do jejum como sustento diário. El mantém sua armadura ativa, sua espada afiada e sua visão espiritual clara. Sem ele, até mesmo guerreiro bem armado corre o risco de lutar no cansaço. Mas como ele, você permanece renovado, vigilante sempre pronto para enfrentar qualquer batalha que surgir. Nenhum soldado foi chamado para lutar sozinho. Guerreiro isolado pode até resistir por tempo,
mas cedo ou tarde se torna alvo facile. A comunao et a estrategia de Deus para proteger, fortalece e multiplicar a força do seu povo. Quando caminamo unidad, no tornamo como exercito alinado, onde cada cobra vulnerabilidad do outro. No tempos antigo, os soldado romano usavam uma formação chamada testudo, ou formação da tartaruga. El uniam se escudo, criando uma murala impenetravel contra flecha e lança. Sosino, soldado poderia quer facilement, junto, se tornavam praticament invencive. Assim também no reino espiritual. Quando Cristao se unem fait e proposito, o inimigo nao encontra brecha. A comunao fortalece a oração, multiplica a fe cria uma barreira que nenhuma seta maligna consegue atravessar. Jésus dit, on doit outre estivrem reunido menom, aliestu nomeo deles. A presença de Cristo se manifesta de forma ainda mais intensa quando estamo unido. E como se a gloria de Deus fos potencializada pela concordancia entre irmão. A unidad também funciona como murala emocional. No momento de fraqueza, quando a fe parece pequena, e a intercessao o apoio de outro que no sustentam. A comunao nao e apena estar junto, e carregar o fardo dos outro. A intercessao mutua e humadas expresso me podrosa dessa verdade. Quando você ora pelo outro, está levantando o escudo por ele, quando alguém intercede por você, está cobrando sua area vulnerável. Existem batala que nao conseguimo enfrentar sozino. Precisamo de irmão que se coloquem na brecha, que dobremos joelhos porno, que levantem nos amaos quando estamo cansado, como arao urfizram comme moise na batala contra os amalquita. Encanto moise mantina amaos erguida, Israel vencia. Quando se cansava, eramos amigo ao lado que o sustentavam. A intercessao também cria circulo de proteção espiritual ao redor da igreja. Quando cada membro decide orar nao so por si, mas pelo corpo, o inimigo perde força, por contra uma comunidade unida, fortalecida e vigilante. Estar comunao e muito medo que conviver e lutar junto, chorar junto, vencer junto. E a expressao pratica de que nao somo apenas soldado, mas parte de mesmo exercito, de bexo da mesma bandera, guiado pelo mesmo senor. A comunao se torna nao apenas uma bansao, mas uma arma espiritual. Ela impede que o isolamento en fraqueza, protéger contra os deux animaux e assegura que, mesmo dia de fraqueza, ninguém caia sozino. Exercito dividido se torna vulnerável, mas unido, se torna imbatível. Na guerra espiritual, nem toda a batalha ou vencida unico dia. Alguma luta se estendem por semana, meses ou até ano. E nes ponto que muito desistem, acreditando que Deus os esquece. Mas a verdade é que a perseverança é a chave que transforma provaço e testemunho. A perseverança não significa ausencia de dificuldade, significa permanecer firme mesmo quando tudo ao redor grita para desistir. E confiar que, ainda que Deus esteja silencio, ele continua agindo no bastidor. A palavra nos mostra que grand domaine muller de fesso alcançaram vitria porc nao recuaram. José passou a no injustiçado ante de chegar ao palacio. Ana oru por muito tempo ante de receber Samuel. O proprio Jesus suportou a cruz Orlando para a alegria que estava proposta diante dele. Persevrar e dizer, una o camino pelo que vejo, mas pelo que creio. E levantar-se todo os dia, mesmo cansado, e reafirmar, o Senhor ainda está no controle da minha história. O silencio de Deus nao e ausencia. Muita vezes, e treinamento. E nessa aparente vazio que sua fé e provada e fortalecida. Quando você persevera, aprenda a confiar e quem Deus e nao apenano que ele pode fazer. Essa maturidade espiritual transforma você e alguém que nao se abala comme circunstancia, mas permanece de pé até o fim. Toda provação pode se tornar testemunho poderoso. Aquilo que hoje parece uma dor sem sentido, amanhã será a história que vai fortalecer outro. A perseverança transforma lágrima e semente que geram fruto de esperança. Não existe testemunho sem processo. Cada vez que você resiste e permanece, está escrevendo capítulo de vitria que impactará o geraço. E por isso que Paulo dizia, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Depois de compreender cada peça da armadura, de aprender a sustentar-se e oração, jejum, comunao e perseverança, resta apenas uma coisa, decidir viver diariamente como guerreiro do reino.
A vida Christa nao et sobrevive aos attaque, mas sobre avançar como ambexador dos unatera. Você nao nace por acaso. Deus o levantu para esta geração como proposito unico. Sua familia, seu amigo, sua cidade precisam de alguém que esteja disposto a se posicionar espiritualmente. Ser guerreiro nao e carregar uma espada visível, mas vive de forma que sua vida seja estandarte da gloria de Deus e meo atreva. O chamado e urgente, a vida esperando pela sua coragem, a territorio espiritué aguardando pela sua ocupação. Quando você veste a armadura de Deus camina obediencia, nao apenas se proteger você se torna canal de transformação. Ser guerreiro e chamado diario. Nao basta se vestir da armadura apenas dia de culto ou quando os problema apertam. E uma postura constante, de alguém que sabe que está campo de batalha todo os dia. Cada mana e uma nova oportunidade de declarar, hoje vous vivez como guerreiro. Hoje vous me revestir da armadura de Deus. Hoje nao vous recuar, mas avançar. Agora e a suave. Você pode escolher continuar vivendo vulnerável, ou pode se levantar como guerreiro do reino. Déclarez publiquement sua decisão. Escreva no comentário, guerreiro de Deus vivrei armado todo os dia. Essa nao é apenas uma frase e uma declaração profética que ecoa no mundo espiritual. Se esta mensagem falu como você, compartilha como alguém que precisa despertar para a batalha. Junto, vamos levantar exército de filo de Deus firme, preparado e vitorioso.